A paz do Senhor para você, sua família, igreja brasileira e de outros países. É chegado a hora de nos unir em oração. Os Estados Unidos acaba de declarar guerra contra a Síria e sabemos que tem lá irmãos, igrejas, pastores e missionários fazendo ali a obra de Deus. Também pessoas inocentes, pessoas que não têm nada a ver com a briga, com as armas químicas, com essa posição de mostrar quem é o mais poderoso. Se faz necessário a igreja se unir neste momento, ao invés de ficarmos trocando farpas, dando flechadas e espetando um ao outro, vamos nos unir. Eu até acredito que a igreja deveria ter um dia nacional pelas nações, isto é, para orar, se consagrar, incentivar a paz. É claro que tudo tem a ver com o final dos tempos, mas isso não quer dizer que nós não podemos procurar aliviar a situação clamando e buscando a Deus. É a mesma coisa, por exemplo, sabemos que nem todo mundo será salvo, sabemos que nem todo mundo vai para o céu, mas por causa disso vamos parar de evangelizar? Não. Da mesma maneira em que os países entram em guerra, até porque nós não sabemos o nível que essa guerra vai chegar, como é que vai proceder o presidente dos Estados Unidos da América do Norte, qual vai ser a repercussão no Brasil, porque nós somos ligados de certa forma a outros países, dependendo a gravidade desta guerra, da batalha, ela se iniciando, podemos sofrer também aqui no Brasil. Então a Igreja de Jesus, nós precisamos buscar a Deus para abençoar, ou seja, para benefício de outras pessoas. Nós buscamos muito bens materiais, principalmente a igreja brasileira, as igrejas neopentecostais, por exemplo. Nós pentecostais também fazemos muitas campanhas, muitas coisas em torno disso, preocupado em ter um bom celular, um bom sapato, uma boa camisa, um terno, um bom carro. E isso, por si mesmo, não é mal. Mas nós temos coisas mais urgentes para fazer, para clamar. Pessoas padecendo de fome, pessoas sem ter onde dormir, refugiados de guerra, prisioneiros de guerra. Nós ficamos preocupados com coisas mínimas, buscando, fazendo campanhas, orando, sobe monte, desce monte, às vezes por coisas tão triviais. E pessoas do nosso lado, no nosso país ou em outro país, sofrendo, sem ter o que comer, o que vestir, como transitar, medo de morrer. Milhares de pessoas morrem todos os dias no nosso mundo por causa das necessidades que elas têm, por causa da desarmonia dos homens que estão ao poder. Enquanto isso, nós ficamos aqui brigando. Enquanto isso, nós ficamos aqui preocupados em abrir mais uma igreja em cada esquina, porque é claro que abrir uma igreja é bem melhor do que um bar, né? Entre aspas. Mas nós precisamos entender que nós temos necessidades mais urgentes no nosso mundo. Nós vivemos hoje numa divulgação tão grande de posição ministeriais, eclesiásticas, uma preocupação tão grande em galgar poder, em chegar a um nível superior,
bispo, apóstolo, pastores, presbíteros, evangelista. Hoje é o que mais se vê, por exemplo, no Facebook, são cargos. Pessoas com tanta ostentação ministerial, ostentação religiosa dentro do círculo de culto, ostentação financeira, templos e mais templos sendo construídos só para trazer mais conforto para as pessoas que ali estão, mas não contribui nesse aspecto para o bem espiritual das pessoas. O mundo está precisando, não é de catedrais, não é que seja pecado. O mundo está precisando, não é mais de uma igreja bem equipada, completa, no sentido físico, na construção. O mundo está precisando de pessoas pacificadoras. O mundo está precisando de pessoas que clamem. O mundo está precisando de pessoas que vivem só em busca de um milagre interno para os próprios membros de uma denominação. O mundo está precisando de pessoas que venham propagar a palavra que alcance a todos, porque o Evangelho pode trazer curas, pode trazer milagres, empregos, pode trazer várias coisas em consequência disso, mas a finalidade principal do Evangelho é transmitir a paz de Deus, a paz com Deus para a raça humana. Quando se fala hoje de uma campanha em uma igreja, o que é que as pessoas lembram? De bens materiais, pensando consigo mesmo. O que é que as pessoas pensam? Em construir, em equipar, em casar, em viagens. Nós gastamos, inclusive nós cristãos, gastamos milhares e milhares nas nossas férias, feriados, com passeios. Não é que isso seja errado, mas enquanto isso, do nosso lado tem pessoas que estão roendo as unhas, que estão sofrendo sem ter gás, sem ter o que comer. E nós, às vezes, quando fazemos, é quando isso sobra, ou quando alguma coisa sobra. Então, queridos irmãos, igreja, é hora de nós clamarmos. Ao invés de ficarmos agora de bituca, querendo saber na TV, no YouTube, como é que está indo a guerra, não é que seja errado você pesquisar, se informar, não. Mas nós precisamos estarmos inteirados nos projetos de Deus para as demais nações. Preste bem atenção. Se aqui no país estivesse um exército preparado para metralhar o nosso Brasil, nós não desejaríamos que outros países estivessem intercedendo por nós? Pois sim, pois não. É dessa forma que devemos proceder. E não apenas pensarmos apenas em nós, na nossa casa, no enfeite do nosso jardim. É hora de pensarmos mais no próximo. Eu não estou falando de culto denominacional. Estou falando no sentido da prática de igreja no mundo, mesmo fora de um templo, podemos assim dizer, fora de um círculo de culto específico em algum lugar onde reunimos, mas onde estivermos, vamos ser propagadores da paz no mundo. Nós temos também nossa guerra aqui no Brasil, mas nessa questão específica agora contra a Síria, é claro que isso não vai dar certo, não vai trazer a paz, mas que a graça de Deus esteja com eles, os nossos irmãos de outros países, inclusive os guerreiros que estão indo dos Estados Unidos para a Síria, muitos deles são evangélicos, porque é o país que tem mais evangélicos no mundo, segundo alguns dizem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar por esses países.